Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, vamos finalizar essa provinha do PISM-1 do processo seletivo de 2016, né? É uma questão assim, do tipo que eu acho legal da UFJF, uma questão criativa, diferente, né? Pelo menos a contextualização dela eu acho que é legal, quebra um pouco o ritmo para quem está fazendo a prova, mas é, como sempre, uma questão completa, como sempre, uma questão que vai abordar vários temas com vocês aí a respeito de química. Então, sempre aquela questãozinha padrão da prova do PISM aberta, bem elaborada, pegando vários conteúdos, vale muito a pena você dar uma conferida. E para garantir a fixação, para garantir o aprendizado, você vai fazer o quê? Você vai deixar o seu like aqui, ó. Vai considerar se inscrever no canal, deixar um comentário. Isso aí, pessoal, no fundo, não ajuda a fixação de conteúdo, é verdade, mas diz pra mim que o vídeo é legal, diz pro YouTube que o vídeo é legal, ele ajuda a divulgar, e eu fico feliz, né, sabendo que o meu trabalho tá sendo útil e tá ajudando pessoas. Então vocês já sabem, galera, vocês vieram aqui, você já sabe que aqui nós falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, pessoal, o que essa questãozinha trouxe pra gente, ó. Dois estudantes do ensino médio estavam brincando de forca durante a aula de química. Não façam, hein? Durante a aula de química e aula de química, pô. O professor resolveu dar-lhes uma charada baseada no assunto da aula, propriedades periódicas. O professor ainda foi maneiro, pegou os dois jogando e ainda passou uma charada então pra eles. Olha, siga as dicas e veja se consegue matar a charada. Aí a primeira dica é um nome próprio feminino com 3 sílabas. Bom, tudo bem, não é? Ok, não tem muito o que fazer com isso no momento. Segunda, a primeira sílaba corresponde a um elemento que possui 7 elétrons na valência e está no 5º período da tabela periódica. Qual é a dica que eu vou te dar aqui, pessoal? Sempre tento trazer dicas, né, macetes para vocês e alguns convites extras. E aqui não é diferente, galera. Ele já deixou claro na questão que é um exercício que vai envolver a tabela periódica. E eu vou fazer aqui o meu convite, né, porque no meu Instagram, pessoal, @abporto, eu faço um trabalho em paralelo. Tem mapa mental, tem vídeo de divulgação de ciência, tem vídeo de experimento, tem quiz, tem meme, final. É importante a gente rir. E aqui é um exemplo de um dos trabalhos que você vai encontrar lá. Um mapa mental sobre a tabela periódica, né? Quais são os nomes das famílias, dos grupos, o que eles representam, como é que eu localizo, e aquela classificação, né? O que é um elemento ali representativo, metal de transição externa, interna, os gases nobres, tudo de tabela periódica está aqui. Existe um outro mapa mental lá, que é sobre propriedades periódicas, não é? Eletronegatividade, raio atômico e afins. Esse aqui é de tabela periódica, então essa questão, esse mapa ajudaria muito você a conhecer a tabela periódica. Então tá lá no meu Instagram, link da bio, faça o download, considera me seguir lá também se você gostar do conteúdo, vai estar sempre ajudando, isso eu tenho certeza. Mas aqui o que a gente tem é uma tabela em preto e branco, é a tabela da prova do PISM, é essa daqui, caso você nunca tenha visto. E aí o que ele diz pra gente? A primeira sílaba, né, corresponde ao elemento que possui 7 elétrons na valência e está no 5º período. Pessoal, então ele está dizendo pra gente que está no 5º período. Significa, né, para quem não sabe, são 18 colunas, 18 famílias, 18 grupos na vertical. 7 períodos são as linhas que a gente tem na horizontal. O elemento que eu quero, então, né, que é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O elemento que eu quero se encontra aqui no 5º período, tem que buscar ele. E aí a dica que ele dá tem 7 elétrons na camada de valência. Aqui, se você sabe, né, tabela periódica, ajuda. Naquele mapa mental, ele vai estar dizendo para você uma característica interessante. Ó. Vou até dar um zoom aqui. Todo mundo que está no grupo 1 tem um elétron, né, na valência, termina em S1.
Todo mundo que está no grupo 2 tem 2, no grupo 3 tem 3, grupo 4, 4 elétrons na valência. Então, quando ele diz que tem 7 elétrons na valência, ele está falando que o elemento está no grupo 17. Então, essa é a sacada que você tem que ter para a tabela periódica. Então, aqui mostrando, né, que tem conteúdo legal nesses mapas mentais. Então, ó, todo mundo que está no primeiro grupo tem 1 na valência, todo mundo que está no grupo 2 tem 2, o grupo 3 tem 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o elemento que eu quero está no quinto período e tem 7 elétrons na valência. Eu vou cruzar essas informações. Quem está no quinto período e tem 7 elétrons na valência? O iodo. Então, a primeira sílaba é I. Né? A primeira dica que é um nome feminino, ok. A segunda dica eu identifiquei, que é o iodo, então é o I. E aí, vamos para a terceira dica. Né? A segunda sílaba corresponde a um metal de número atômico 75. Então, o que eu tenho que fazer? Vir na tabela periódica, né? A anotação está aqui para você, ó. Ali em cima é o número atômico, e é só procurar, então, de número atômico 75, está aqui, ó. Identificamos ele. Então, eu sei que a sílaba dele é o RE. E a quarta dica que ele me deu é que a terceira sílaba corresponde ao elemento que possui 10 prótons. Pronto. Né? Os 10 elétrons e os 10 nêutrons nem me interessa, porque, né, o elemento é definido pelo número atômico. 10 prótons. Venho na tabela, identifico o elemento que tem 10 prótons na valência e vou completar. Ne. Então, você matou a charada? Qual é o nome? Você vai escrever que o nome é Irene. E aí sim, né? A primeira dica fez sentido agora, né? É um nome próprio feminino com 3 sílabas. Irene. Beleza? Então, uma questãozinha legal. Utiliza propriedade periódica e essa é só... Propriedade periódica não, perdão. Tabela periódica. E essa é só a letra A, tá? A gente vai dar sequência e vai ver que tem mais coisas aqui interessantes. Ó, sabe-se que o elemento correspondente à primeira sílaba, que a gente já viu, o elemento correspondente à primeira sílaba é o iodo. Formado acima, sublima em condições ambientais, formando uma substância simples, um gás diatômico de coloração violeta e odor irritante. Represente a estrutura de Lewis do gás diatômico. Bom, então é o iodo e é um gás diatômico. I2 é o cara que ele quer que você desenhe a estrutura de Lewis. Para isso, pessoal, eu estou colocando aqui um passo a passo para você montar a estrutura de Lewis. Mas esse passo a passo ele é muito robusto, ele é muito completo. Ele é para montar moléculas maiores. Aqui a gente está com moléculas mais simples. Né? O I2 é muito mais simples de montar. O que eu vou fazer? Eu vou ler ele com vocês, vou ponderar, né, as coisas que a gente não precisa, porque I2 é uma molécula simples, mas, né, guarda esse passo a passo aí, printa essa tela, copia isso no seu caderno e tenta fazer com moléculas maiores. Por exemplo, um HNO3, tenta fazer com CH4, com um H2SO4, ou mesmo até com a água, para você aplicar esses passos um pouco mais, caso seja uma dificuldade sua. Normalmente esse tema é um pouco mais enjoado para a galera. Mas então, olha só, que eu tenho que montar a estrutura de Lewis, eu preciso identificar quem é o átomo central e, né, óbvio, colocar ele no centro. Aqui eu só tenho 2 iodos, pessoal. Então, né, no caso, a molécula que eu estou fazendo é o I2. Eu não tenho átomo central aqui. Então, esses primeiros passos, né, como é que eu identifico normalmente? Quem está em menor quantidade. Então, um CH4 aqui, ó, o carbono vai estar em menor quantidade. São algumas dicas para você identificar. Vou distribuir os outros de maneira simétrica, não é o caso, eu só tenho 2 iodos. Os hidrogênios ficam na extremidade, não tem hidrogênio, nesse caso que é o I2. A gente identifica os elétrons na camada de valência de cada átomo. Então, olha só, são 2 átomos de iodo.
cada átomo de iodo tem 7 elétrons na valência. A gente acabou de ver isso, né? Somamos todos os elétrons, então eu tenho um total de 14 elétrons. Colocamos pelo menos um par entre os átomos. Então aqui é iodo e iodo. Não tem átomo central, porque são só dois. É um caso muito fácil. Eu vou colocar um par de elétrons entre eles. E depois eu vou completar o octeto. Então, ó, lembra que uma ligação covalente, né? Esses dois elétrons pertencem a esse iodo. Então, 2, 4, 6 e 8. E o elétron e o iodo do lado tem 2, 4, 6 e 8. Completei o octeto. Qual o cuidado que eu tenho que conferir? Eu só posso gastar 14 elétrons. Se eu tiver gastado diferente de 14, isso aqui está errado. Eu gastei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Fechou. Então, quando ele pediu a estrutura de Lewis, era isso aqui que ele queria, que você desenhasse para ele isso aqui, ó. O PISM gosta muito, tá, pessoal? O PISM 1 gosta muito de estrutura de Lewis, é algo até recorrente na prova, por isso que eu estou deixando esse passo a passo, por isso que eu estou deixando outras moléculas como sugestão para você fazer, né? Se quiser um NH3, um CO2, pegue esses exemplos, né? Dá uma conferida nesse passo a passo, faça esse passo a passo você, pratique, porque é muito recorrente estrutura de Lewis na prova aberta do PISM, tá? Não uma questão inteira, mas como você está vendo, um item da questão envolve a estrutura de Lewis. Então esse passo a passo ajuda, né? Você viu até que tem muita coisa que eu não precisei usar. Aí vem a letra C. Qual a fórmula dos compostos formados entre o elemento correspondente à dica 2 da charada, ou seja, está falando de novo do iodo, e os elementos químicos potássio e hidrogênio? Então ele quer saber quem são, né? Qual é a fórmula desses caras. Pessoal, eu quero combinar o potássio com o iodo. O potássio é um elemento que tem carga de +1 e o iodo -1, regrinha de Knox. Então o composto formado é o Ki. Então composto com o potássio, Ki. E com o hidrogênio, Hi. O hidrogênio tem carga de +1, o iodo tem carga de -1. Então, eu tenho o HI aqui no caso. Ele não pediu o nome, se tivesse pedido, iodeto de potássio e iodeto de hidrogênio, ou ácido iodídrico, se tiver em água. Ok, de acordo com os dados que constam na tabela, qual o estado físico a 25 graus? Pessoal, para o composto com o hidrogênio, ele tem ponto de fusão a -51 e ponto de ebulição a -35,4. A 25 graus, a temperatura já passou o ponto de fusão e já passou o ponto de ebulição. É como se os 25 graus estivessem aqui, ó. Ou seja, já passamos do sólido para o líquido e já atravessamos o líquido para o gasoso. Então, o estado físico do composto com o hidrogênio é gasoso, né? Já ultrapassamos. E no caso com o potássio, olha só, o ponto de fusão é 681. A 25 graus está antes. Eu tenho sólido, ele vira líquido e o líquido vira gasoso. A gente está observando que 25 graus não atingiu o ponto de fusão. Então esse cara é sólido, tá? A gente determina dessa forma. E a letra D, para encerrar, é a última questão. Qual a família do elemento correspondente à terceira sílaba da charada? Bom, lembra que o nome era, né, Irene? Então, o elemento que ele está falando aqui é o Ne, é o neônio. Quem é, né? Esse é o cara que ele está falando. Qual a família do elemento correspondente à terceira sílaba da charada? Você nem precisava saber o nome dele. Ele não te pediu o nome. Ele pediu qual é a família. Ó, 18, também conhecida como gases nobres. Se você vier aqui, eu já deixei indicado para você. Ó.
O grupo 18 são os gases nobres e, inclusive, está escrito aqui, ó, são os gases nobres. Era só isso que ele queria de você. Você não precisava saber que era o neônio. A família, você pode escrever 18, o gabarito estava constando, 18, ou gases nobres. E qual que é a maior característica? Aquela mais famosa dos gases nobres, né? Característica, eles possuem a camada de valência completa. Então, essa é a característica do grupo 18 principal, estava até de sugestão lá no gabarito da UFJF. Com isso, pessoal, a gente fecha essa primeira provinha de 2016 do PISM-1, mais uma, né? A gente tem 2020, 2019, 2018, 2017 e agora 2016, né? 5 anos de prova aí para a galera poder identificar padrão, aprender a fazer. Eu acho que fica sendo uma dica muito boa para o pessoal. Tá certo, galera? Espero ter te ajudado. Mais uma vez, não esqueça de deixar aqui o seu like, considera me seguir, dá uma olhada no Instagram. Enfim, aproveita esse material que é gratuito e o objetivo é te ajudar a ser aprovado, jovem. Beijos e abraços, bons estudos e valeu!